Vamos ver aqui um vídeo do professor José, que está de folga. Não sei se eu estou autorizado a dizer onde ele está, que ele me contou. Mas está de folga aí, gravando vídeos. Vamos lá. Queridos e queridas. Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, como eu gosto de fazer sempre que possível, num ambiente aberto, trazendo mais leveza, mais luminosidade, nesses tempos bastante complicados que a gente está vendo no mundo e no nosso país também, né? Hoje eu recebi muitos comentários e muitas solicitações para analisar o que foi essa pesquisa do Datafolha, que foi publicada ontem e que hoje está na capa de vários jornais dominicais. Eu acho que tem vários aspectos ali que, para algumas pessoas, pode ser assim, extremamente preocupantes, mas tem coisas ali para a gente enxergar com aspecto bem positivo. E para algumas pessoas, mas no campo do bolsonarismo, da turma do Bolsonaro, foram dados extremamente preocupantes. Bom, do que eu estou falando? Vou conversar com você a partir de agora, mas é sempre importante, antes de entrarmos nos nossos papos aqui, convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu poderoso joinha, seu comentário, que é sempre lido aqui no nosso portal. E, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros e no nosso canal de cortes, né? Que eu sempre coloco ali vídeos mais curtos, vídeos mais enxutos, atendendo também a muitos pedidos de você que quer compartilhar para mais pessoas, e as pessoas às vezes não têm muita paciência, né, para ficar prestando atenção aqui em papos que são muito importantes e também são muito mais profundos, né? Bom, não é o seu caso. Então, vamos seguir em frente aqui, que tem muita coisa para analisar. Bom, então todos nós vimos as pesquisas que estão hoje sendo repercutidas. Algumas situações surpreendentes, né? Em primeiro lugar, um possível empate técnico entre o presidente Lula, Ronaldo Caiado, Zema e Flávio Bolsonaro. Bom, para o campo da extrema-direita, isso foi um troço extremamente preocupante para o clã Bolsonaro, porque mostra que qualquer outra figura da extrema-direita poderia ter ou pode ter algum tipo de intenção de voto muito importante no segundo turno. Agora, para mim, o dado mais importante e talvez o mais revelador é que essa pesquisa ela não analisa especificamente as candidaturas individualmente. Porque perceba só, meu amigo, minha amiga, você acha que o cidadão, o brasileiro, em qualquer área, seja de direita, de esquerda, de centro, o cidadão mais escolarizado, menos escolarizado, que ele conhece quem é Romeu Zema, ele sabe o que faz essa criatura? Do mesmo modo também, se você for prestar atenção, qual é o nível de conhecimento do nome Ronaldo Caiado no resto do Brasil? O cidadão no Amazonas, ele sabe quem é Ronaldo Caiado, ele é do Rio Grande do Sul, enfim, as pessoas ouviram dizer. Então, essa pesquisa está demonstrando para a gente que, muito mais do que uma intenção de voto objetiva no segundo turno, nós estamos lidando com rejeição ou com rejeições de um grupo de pessoas que votam no presidente Lula e de um grupo de pessoas que votam em qualquer criatura que não seja o presidente Lula. Isso, para Flávio Bolsonaro, é extremamente desesperador, porque a campanha dele pode começar a sofrer agora uma desidratação. Isso. Porque o eleitor pode começar a se convencer que, olha, o eleitor de direita, né? Olha, Lembra o que eu falei no começo da live, gente? Agora pode ser a nossa oportunidade de explorar as brigas entre eles. Explorar as brigas entre eles. Explorar até o osso isso aí. Ir para cima das contradições entre eles. Tá, meus caros e mais caras? É isso aí. Estou mandando meu editorial aqui para o nosso querido Gabs. Possível votar num outro cara que não seja um ladrão declarado como tal pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que seja um rachador, um cara que toma dinheiro de assessor que coloca no gabinete, que não seja uma pessoa ligada à milícia no Rio de Janeiro, um Estado que está toda hora nas manchetes com escândalos de corrupção envolvendo políticos e principalmente políticos ligados ao clã Bolsonaro.
Então, esse eleitor ele pode começar a tentar namorar uma outra candidatura. Agora, gente, essa pesquisa ela está demonstrando ser uma intenção de voto tão relacionada à rejeição que, se o Datafolha fizer uma nova pesquisa eleitoral, claro que eles vão fazer, né? O Datafolha fará, e eles resolverem colocar outras candidaturas, vai ser uma coisa muito curiosa, porque se eles colocarem assim, no segundo turno, ficando Luiz Inácio Lula da Silva e Cabo Daciolo, o Cabo Daciolo vai bater esse volume de intenção de votos. O Renan Santos, do MBL, vai bater essa intenção de votos. Se você botar um cactus, muitas pessoas estão tão abduzidas mentalmente, politicamente, e muitas pessoas estão tão contaminadas por esses vigaristas da fé que demonizaram tanto a esquerda, demonizaram o PT, os partidos socialistas, os movimentos sociais. Eles fizeram uma campanha que vem se somar à campanha, que é uma campanha de ativismo político e econômico dos grandes veículos de comunicação há tanto tempo, e com tanta profundidade, com tanta frequência, que muitas pessoas têm essa coisa, né? Olha, eu voto em qualquer coisa, menos na esquerda, menos no Lula e tal. Então, por esse aspecto, essa pesquisa foi bastante reveladora. Agora, tem uma outra coisa também, né? Ela revela que no nosso campo, no campo progressista, e principalmente no campo do governo Lula, as falhas de comunicação, elas ajudam que uma intenção de voto para o presidente Lula não fique maior. Porque se nós tivéssemos todos os dias também o governo martelando, o presidente Lula martelando e dando material para as pessoas enfrentarem tantas insanidades nas redes sociais, nas nossas rodas de amigos, nos nossos encontros familiares, nossos encontros dentro da empresa, conversando com pessoas que a gente não conhece. Se nós tivéssemos uma massa de informações alertando para uma série de conquistas, uma série de transformações, muitas pessoas quebrariam alguns preconceitos e procurariam votar com mais racionalidade. Você pode achar que não, né? Mas eu digo que sim. Eu tenho pesquisado isso já há bastante tempo, e um país que tinha uma característica muito parecida com o nosso, de uma classe política corrupta, de uma igreja super conservadora, de meios de comunicação atuando contra qualquer valor de esquerda, valor progressista, esse país é o México. E o México, eles conseguiram reverter isso. Tanto é que hoje a preocupação da direita, da extrema-direita, dos grandes grupos econômicos no México e fora do México, é se um dia eles vão conseguir voltar ao poder. Porque bandeiras muito importantes que naturalmente eram progressistas, que a direita começou a se ocupar dessas campanhas, né, dessas metas, por exemplo, anticorrupção, defendendo a família. Lá no México, eles conseguiram resgatar isso. Quando eles resgataram isso, eles começaram a ficar mais próximos da sociedade e começaram a também desmistificar a questão da economia, dizendo que o neoliberalismo afundou o México, que era necessário dar um enfrentamento a esse neoliberalismo, Obrigado, que o discurso Célia. anticomunista era um discurso Beijo, enganoso, querida. e por aí vai. Começaram a falar com a sociedade, e quando chegaram ao poder, começaram a mostrar as coisas que eram necessárias de serem transformadas, e o ativismo foi por outro lado, foi para o lado progressista. E hoje eles conseguiram eleger a presidenta lá no México, com mais de 62% de votos, e hoje ela se encontra em patamares superiores a 70% de aprovação. Então, isso é para a gente prestar atenção, isso dá para a gente uma série de indicativos de que é possível fazer alguma coisa no nosso país nesse campo também do enfrentamento ideológico, no enfrentamento das pautas econômicas, das pautas sociais, mostrando a realidade, mostrando a verdade, despertando nas pessoas um sentimento diferente do que as pessoas estão tendo hoje. Tirando o preconceito de uma pessoa, que é um troço muito difícil de fazer. Você sabe que quando uma pessoa desenvolve um preconceito, esse preconceito ele só vai caindo com algumas experiências, algumas informações e com algumas reflexões que essa pessoa preconceituosa começa a fazer. E aí ela começa a mudar também a sua forma de agir, a sua forma de pensar, e começa a ajudar também com que outras pessoas
tem um entendimento diferente também daquela mesma realidade. Então, olha, gente, se a gente não fizer uma comunicação, se a gente não explicar para as pessoas, se a gente não tiver fé, mas é fé política, é fé no bom sentido, até fé religiosa também, para as pessoas que são religiosas, para alterar uma realidade, a realidade não vai se alterar. Como se diz na Bahia, né? Siri que boia, a maré leva. Então, olha, nós não podemos ficar com o siri boiando, porque senão a maré vai levar. Então, nós temos que pegar e enfrentar a maré, enfrentar todas as adversidades e enfrentar esses dados aí que o Datafolha colocou e que despertam também muitas desconfianças, porque você certamente, quando viu essa pesquisa dizendo assim, o Datafolha ouviu Lula versus Zema e deu empate técnico, meu amigo, minha amiga, vamos falar sério, né? O Zema é um cara que fala que ouvo notícias, né? Eu ouvo isso, eu ouvo... Gente, nem as... Boa fala aqui do Maurício, né? Pedro, a denúncia do deputado Ottoni de Paula sobre Flávio Bolsonaro, ela não progrediu ou ficou com medo de trazer sobre os hospitais federais? Não, tem que investigar, né? Agora cabe ao Ministério Público, Polícia Federal, tem que investigar e eu acho que se tiver esclarecimentos no meio do processo eleitoral, vai cair como uma bigorna na candidatura de extrema-direita. Por isso que eles estão posicionando outros nomes também. Pessoas mais simples, vamos pingar, gente. Mais analfabetas, Superchat, digam isso, né? Eu ouvo dizer, gente, que isso? Uma pessoa que diz isso, ela está desclassificada para qualquer coisa na vida, né? É muito complicado, não é? E uma pessoa dessa, como governadora de estado, tendo o mesmo nível de votos, intenção de votos do presidente Lula, gente, isso não é efetivamente, eu quero te convidar para essa reflexão. Isso efetivamente não é uma pesquisa que mede intenção de voto. Ela está medindo aquilo que ela não está dizendo. Ela está medindo a rejeição. Quem é que vota na continuidade do governo Lula e quem é que vota em qualquer coisa, em qualquer absurdo, qualquer ser abjeto. Eu estou falando essa coisa de erro de português e de concordância do Zema, mas o problema é maior, porque o Zema é um cara que diz que não houve ditadura no Brasil, não houve tortura no Brasil, é um cara que é um negacionista, é um cara que afundou o Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais só não quebrou porque o governo Lula deu um apoio, fez renegociações da dívida do Estado de Minas Gerais, e não dá para a gente aceitar que um personagem abjeto desse tenha o mesmo nível de votos do presidente Lula. Então, gente, volta a bater nisso e vamos insistir nisso. Sem comunicação, a gente não vai alterar a realidade substancialmente, né? Você que já está bem informado, você já sabe como é que são as coisas, mas quem não está, precisa ser informado. É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Mais tarde a gente volta, que tem muita coisa acontecendo, tá bom? Grande abraço, tchau! Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!